pensar que você já praticou lógica de programação sem mesmo você perceber? Hoje eu vou te mostrar como o jogo Minecraft pode te ajudar a entender e estudar programação. Meu nome é Wayna Luna, eu sou estudante de engenharia de software e hoje no vídeo eu vim mostrar para vocês que muitos dos jogos que a gente joga hoje em dia nos ensinam muito mais do que a gente imagina com o simples fato da gente só ir lá e jogar. No vídeo passado eu falei de maneira bem brevemente de como eu utilizo os jogos na minha rotina e de estudos, trabalho, treino e muito mais. Então já veja o vídeo anterior que você já vai se contextualizar muito mais para esse vídeo aqui. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês como é que as coisas funcionam aqui dentro do Minecraft e eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a questão da condição, né, que a gente também utiliza na programação aqui dentro do Minecraft. Quando a gente estuda esses conceitos na faculdade de engenharia de software, a gente estuda de fato, né, ali, lendo bastante, praticando e de fato no papel, desenhando, escrevendo e entendendo de como esses conceitos de condições funcionam. Toda a questão de entrada de dados, o processamento e a saída de dados, entendeu? E tornar e mostrar isso de fato num jogo é uma forma bem simples, como vocês podem ver, de mostrar e também uma forma bem interativa que você pode criar, inovar e fazer coisas extraordinárias dentro do Minecraft, que inclusive já criaram computadores, já criaram calculadoras dentro do Minecraft apenas utilizando isso que eu mostrei, redstone, alavanca, ou se não botões e assim por diante, pistão e assim por diante, de criar uma infinidade de coisas dentro desse jogo. Então, exatamente esse ato de abrir aqui é aquilo que a gente chama na programação e se escreve como if, que seria tipo, se isso aqui acontecer, faça aquilo. Então, assim, se o botão for pressionado, certo? Se o botão for pressionado, abra a porta. Se não, mantenha a porta fechada. Entendeu? Isso se chama uma condicional. Então, vamos deixar as coisas um pouquinho mais interessantes por aqui. Fazendo um circuito aqui de forma lógica, a gente vai utilizar porta, pó de redstone, só que a gente vai utilizar um bloco e agora a tocha de redstone para a gente criar esse circuito aqui, certo? Então, para essa porta abrir, diferentemente dessa daqui, que é apenas uma alavanca, né, que é uma condição simples, a gente aqui tem duas alavancas. Se eu pressionar aqui, por exemplo, só uma, a porta não irá se abrir. Porém, se eu pressionar as duas alavancas aqui, a porta, né, já irá se abrir. Obviamente que esses conceitos e alguns conceitos bem mais complexos, porque aqui isso é exemplo de duas condições, certo? Na faculdade de engenharia de software, a gente estuda isso totalmente, né, de forma no papel, literalmente no papel, porta-lógica ou se não Arduino. Mas aqui eu trouxe para vocês, aqui no Minecraft, que eu estou vendo isso acontecer de maneira mais visualmente e a gente pode compreender, e sem contar que a gente pode inovar, criar muitas coisas com redstone, né, dentro do jogo, que a gente pode fazer um universo de coisas automáticas aqui dentro do jogo, nem que seja plantações, portas secretas e muitas outras coisas que a gente pode fazer por aqui. Inclusive, tem pessoas que realmente utilizam o sistema de redstone para fazer, juntamente com a caixa de som aqui no Minecraft, para fazer músicas, toques, e também tem pessoas que conseguem de fato criar muitas coisas grandiosas, por exemplo, até computadores dentro do Minecraft, ou se não, o jogo Minecraft dentro do Minecraft, literalmente. Então, assim, te dá muita liberdade de criação. E é por isso que a gente tem que olhar também de outra maneira, mas não só de um jogo para se divertir, mas também de outra maneira para a gente utilizar isso para nosso pensamento lógico, certo? Então, assim, na faculdade, a gente não aprende apenas só programar ou se não só resolver determinadas coisas. A gente aprende de fato a como estruturar um sistema, a como organizar um sistema através de passos, e através de, né, organização também, que é essencial. Por exemplo, se eu não conectar redstone ou determinada maneira ou de determinada forma ou deixar de qualquer jeito, sem nenhuma organização, isso é um projeto, é um sistema muito pequeno. Então, assim,
tá muito visível, muito fácil. Mas se por acaso fosse algo um pouco mais grandioso, um pouco mais, como eu posso dizer, com muito mais funções, como ficaria se não estivesse organizado, entende? Então é muito necessário a gente organizar. E no jogo a gente também aprende a fazer isso, organizar nossas coisas, nem que seja, né, organizar nossos baús de maneira bem simples por itens, ou se não fazer, né, uma organização automática, que a gente pode fazer também isso dentro do jogo, utilizando os baús, utilizando funil e assim por diante. A entrada de dados, o processamento e a saída. O que isso significa e o que é? Então, a gente pode analisar aqui, no caso, que a entrada de dados seria, de fato, a alavanca. Aqui é a entrada de dados. Aqui, o processamento já seria a redstone, que vai ligar a porta à alavanca. E a saída de dados seria, de fato, a porta. Não está ensinando a sintaxe, mas ela está treinando o nosso raciocínio lógico. E programação é muito mais sobre lógica do que decorar códigos, entende? O conceito de exemplo que eu fiz no Minecraft da seguinte maneira: se você analisar e imaginar que você está acessando um site, por exemplo, primeiramente você vai ter uma entrada, um processamento e uma saída. Se a gente imaginar que você clica em entrar, que seria o quê? A parte da alavanca no jogo. E depois o sistema verifica seus dados, verifica se realmente está tudo correto. Isso se chama processamento. Depois que ele verifica e valida isso como verdadeiro, vamos assim dizer, ele libera a sua conta. E você é logado e direcionado. Então, o que eu quero dizer? Se a gente ligar a redstone de qualquer jeito ou deixá-la por acaso desconectada, o que vai acontecer? O projeto simples, a nossa condição não vai funcionar, não vai existir. É exatamente o que acontece dentro de um projeto, de um software. Se a gente não faz as coisas e liga as coisas umas nas outras e organiza elas vão falhar, não vão funcionar, entendeu? Lógica mal estruturada significa sistema quebrado. Essa é a grande realidade. Se você não organiza e não deixa ele fácil de manter, ele, infelizmente, provavelmente vai quebrar e vai parar de funcionar. E outra coisa que a gente aprende na faculdade de engenharia de software é pegar um problema e subdividir ele em etapas. Como assim? Vou dar um exemplo aqui que a gente poderia fazer no jogo lá. A gente poderia criar um sistema só para detectar o botão. A gente poderia criar outro, por exemplo, só para detectar a porta, quando a porta fosse aberta, juntamente com o sistema do botão, e outra só para questão de segurança. O Minecraft em si não te ensina uma linguagem de programação, mas ele te ensina a forma lógica de como uma linguagem de programação pode funcionar. Porque antes de você de fato aprender a programar, você tem que entender como as coisas funcionam, que nada mais é do que a lógica de programação. Isso que eu mostrei, praticamente o mínimo, é o início de uma lógica de programação. Logicamente, você pode fazer uma afinidade de coisas dentro do jogo e utilizar isso como lógica em Minecraft, mas eu vou deixar isso para você. Então, antes de tudo, não esquece de comentar aqui embaixo se você fez algum projeto dentro do jogo. É bem interessante. Conta aqui embaixo para mim e já se inscreva e curte aqui.